Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Numa pequena cidade varrida pelo vento, um homem rico e influente chamado James Whittaker estava sentado em seu luxuoso escritório, com o olhar perdido à frente. Seu filho, Ethan, ele estava internado no hospital havia várias semanas, acometido por uma doença que nem os melhores médicos conseguiam curar. James gastara uma fortuna, consultara os maiores especialistas, mas nada parecia funcionar. O desespero o perseguia como uma sombra. Certa noite, ao sair do hospital, ele vislumbrou uma figura frágil sentada no beco adjacente, com as mãos estendidas em direção aos transeuntes. Era uma mulher de rosto emaciado, mas seus olhos brilhavam com uma estranha intensidade. Ela sussurrou, quase inaudível para ele: "Dê-me de comer e eu curarei seu filho." James caiu na gargalhada, incrédulo. As palavras lhe pareceram absurdas, quase ofensivas. Como uma mendiga poderia curar Ethan se equipes inteiras de médicos haviam falhado? Mas algo no tom de sua voz, algo indefinível em seu olhar, despertou uma curiosidade que ele jamais sentirá. Contra toda a lógica, ele decidiu seguir as instruções dela. Mandou preparar uma refeição simples e serviu-a a ela. A mulher aceitou com silenciosa gratidão e naquela noite, algo mudou no ar, como se o próprio espaço prendesse a respiração. Na manhã seguinte, James recebeu um telefonema do hospital. Seu filho estava acordado, recuperando a cor da pele e respirando normalmente. Os médicos ficaram perplexos. James, porém, permaneceu paralisado, sem conseguir acreditar naquele milagre. A mulher havia desaparecido, deixando apenas um bilhete. A fé nutre o que a esperança não consegue alcançar. Naquele dia, James compreendeu que algumas forças escapam à lógica humana e que, às vezes, o impossível está apenas à espera de um gesto de confiança para se manifestar. James Whittaker entrou no vasto saguão do hospital, com o rosto sombrio e as mãos apertando a pasta de couro. Cada passo ecoava como um lembrete cruel de seu medo. Seu filho de 10 anos, Ethan, estava hospitalizado havia 3 semanas, e nenhum tratamento parecia funcionar. Os médicos falavam em termos técnicos, diagnósticos e estatísticas, mas James queria apenas respostas simples. Meu filho vai sobreviver? Ele passou pelo quarto de Ethan, lançando um olhar rápido pela porta de vidro. O garoto estava deitado lá, pálido como um fantasma, a respiração superficial e irregular. O soro intravenoso fazia um clique suave, um ritmo mecânico que lhe partiu o coração. James sentiu um nó na garganta. Ele nunca tivera medo de nada na vida, mas aquele momento o dominava completamente. Quando estava prestes a sair da sala, uma figura chamou sua atenção no corredor deserto. Uma mulher, sentada no chão frio, parecia estar à espera, com as mãos estendidas como se recebesse algo que jamais chegaria. Era magra, quase frágil, e seu olhar penetrou James com uma intensidade surpreendente. "Dê-me de comer e eu curarei seu filho", ela murmurou. James irrompeu numa risada nervosa, balançando a cabeça. As palavras ecoavam em sua mente como uma zombaria. Como uma mulher como ela poderia salvar Ethan, quando médicos renomados vinham falhando há semanas? No entanto, um arrepio percorreu sua espinha. Algo em sua voz, naquele simples gesto de mãos abertas, despertou uma curiosidade que ele nunca havia sentido antes. Contra sua vontade, ele decidiu seguir o conselho dela. Pediu à equipe do hospital que preparasse uma refeição simples e entregou-a a ela. A mulher aceitou com uma graça silenciosa, como se compreendesse a profundidade do seu desespero sem que fosse necessário dizer uma palavra. Naquela noite, James voltou para casa perturbado, sem conseguir dormir, com a estranha sensação de que algo impossível acabará de começar. Na manhã seguinte, James recebeu um telefonema do hospital. Sua voz tremia levemente ao atender, incapaz de esconder sua ansiedade. "Senhor Whittaker, sou eu, Ethan." Ele acordou. James parou abruptamente, com o telefone ainda pressionado contra a orelha. A princípio, pensou estar ouvindo algo errado. Suas pernas fraquejaram com o choque, e seu coração batia tão forte que achou que fosse explodir. Ele correu para o hospital, cada segundo parecendo uma eternidade. Ao entrar no quarto, viu o filho sentado na cama, a pele voltando à cor normal e os olhos brilhando com vida. Ethan sorriu levemente ao ver o pai, e aquele simples sorriso foi o suficiente para fazer James cair em prantos. Os médicos, atônitos, examinaram os equipamentos e os resultados. Todos os seus cálculos eram desconcertantes. Nenhum tratamento recente conseguia explicar aquela melhora milagrosa. O soro intravenoso havia sido interrompido, e ainda assim Ethan respirava normalmente, como se sua doença jamais tivesse existido.
James olhou em volta, procurando a mulher que havia prometido um milagre, mas ela tinha desaparecido. Na mesa de cabeceira encontrou um bilhete simples, escrito com uma caligrafia fina e precisa. A fé nutre o que a esperança não consegue alcançar. Ele sentiu uma onda de calor o envolver, uma mistura de admiração e gratidão. Mas essa estranha experiência também despertou algo novo, uma curiosidade intensa e inexplicável. Quem era ela? E como ela havia conseguido realizar o que ninguém mais conseguirá? James sabia de uma coisa: sua vida acabará de mudar para sempre. E ele faria de tudo para encontrar aquela mulher misteriosa, aquela que acabará de lhe mostrar que às vezes, o impossível está a apenas um passo do medo. James Whittaker não conseguia tirar a imagem da mulher da cabeça. Cada esquina da cidade, cada beco por onde passava, parecia lembrá-lo de sua presença fugaz. Ele se sentia grato e obcecado em encontrá-la novamente. Quem era ela? E como poderia ter realizado o inexplicável? Ele começou a interrogar os moradores locais, mostrando-lhes a descrição da mulher, mas ninguém parecia conhecê-la. Alguns afirmavam tê-la visto algumas vezes, sentada nas ruas, mas sempre em silêncio, sempre desaparecendo antes que alguém pudesse se aproximar. James sentiu a frustração crescer. O mistério parecia insolúvel. Uma semana depois, surgiu uma pista frágil. Um vigia noturno do hospital confidenciou que vira uma jovem vestindo um vestido simples e carregando uma cesta de comida, parada perto do beco onde James a conhecera. Ela conversara com um morador de rua e lhe dera comida com uma delicadeza que parecia quase irreal. Determinado, James foi até o local naquela noite. O beco estava silencioso, iluminado apenas pelo brilho bruxuleante de um poste de luz. Ele chamou baixinho, mas não houve resposta. Então, um leve farfalhar veio de trás de uma lata de lixo. James se aproximou lentamente com o coração acelerado. Eu sabia que você viria, disse uma voz suave, quase um sussurro. Ele virou a cabeça e finalmente a viu. A mesma mulher, o mesmo olhar penetrante, mas com um sorriso sereno, como se estivesse esperando por aquele momento desde sempre. James sentiu uma onda de emoção o invadir. Gratidão, admiração e curiosidade se misturavam numa combinação intensa. Como você conseguiu salvar meu filho? Ele perguntou sem conseguir conter a voz. A mulher ajoelhou-se delicadamente e colocou as mãos sobre a cesta que carregava. O que vocês chamam de milagre é o resultado de um laço que poucos conseguem compreender. A fé e o cuidado que vocês dedicaram a criar alguém como eu, foi isso que permitiu que seu filho voltasse à vida. Mas isso é apenas o começo. James sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As palavras da mulher eram ao mesmo tempo reconfortantes e inquietantes. Ele acabará de entrar em um mundo que ainda não compreendia. Um mundo onde o possível e o impossível eram indistinguíveis. Ele sabia de uma coisa: tinha que ficar ao lado dela e descobrir o segredo desse poder misterioso, custasse o que custasse. Desde aquele encontro no beco, James Whittaker não conseguia parar de pensar na mulher. Todas as noites ele pensava em seu filho Ethan, no sorriso que havia voltado e na promessa tácita de que aquela curandeira misteriosa possuía um poder que ninguém mais compreendia. Ele decidiu vê-la novamente no dia seguinte, levando comida mais uma vez. Mas desta vez ele queria entender, fazer perguntas sobre o como e o porquê. Ele sabia que o que estava prestes a perguntar poderia mudar para sempre a percepção que ela tinha da realidade. Quando ele chegou, a mulher o esperava imóvel, como se já soubesse de todas as suas intenções. Seus olhos brilhavam na penumbra do beco, uma mistura de calma e autoridade. Você retornou. Ela disse simplesmente. James deu um passo à frente, com o coração acelerado. Preciso saber. Como você salvou meu filho? E por quê? Quem é você de verdade? A mulher respirou fundo e colocou a mão na cesta que sempre carregava consigo. Não existe magia como nos contos de fadas. O que você chama de milagre é o resultado de um equilíbrio frágil. Eu tenho o dom de canalizar uma energia que muitos desconhecem, mas ela só funciona quando há confiança e pureza de coração. Você cuidou de alguém que precisava de ajuda, e sua intenção ativou essa conexão. James sentiu uma onda de confusão e fascínio o invadir. Ele queria entender tudo, mas também sentia que esse poder tinha seus limites, suas regras. Então, você consegue curar outras pessoas? Ele perguntou hesitante. Às vezes. Mas toda ação tem um preço, e toda intervenção pode alterar o que está por vir. Você precisa entender que esse poder não serve para satisfazer desejos pessoais. Ele exige respeito, paciência e um coração puro. Entendeu? James assentiu com a cabeça, impressionado com a gravidade de suas palavras. Ele sabia que acabará de entrar em um mundo perigoso e frágil, onde o menor deslize poderia ter consequências irreversíveis.
Naquela noite, a caminho de casa, James não pôde deixar de se perguntar se o milagre de seu filho era apenas o começo de uma série de eventos que iriam virar sua vida, e talvez a de muitos outros, de cabeça para baixo. Nos dias que se seguiram, James Whittaker achou cada vez mais difícil se concentrar no trabalho. Cada decisão, cada reunião parecia insignificante em comparação com o enigma que ocupava sua mente, aquela mulher e seu dom inexplicável. Ele sabia que precisava descobrir mais, mas também temia cruzar uma linha que não compreenderia. Certa noite, ele decidiu voltar ao beco, levando não só comida, mas também uma carta na qual expressava sua gratidão e curiosidade. A mulher apareceu como sempre, silenciosa e atenta. James entregou-lhe a carta e disse: "Quero entender, não apenas pelo meu filho, mas pelo bem dos outros. Mostre-me o que você realmente pode fazer." Ela o encarou por um longo tempo, como se quisesse avaliar seu coração e suas intenções. Então, lentamente abriu a cesta e retirou um pequeno saco de ervas secas. "Todo poder tem um preço," ela disse baixinho. "Toda intervenção altera algo no equilíbrio da vida. Se você quer ver o que eu posso fazer, precisa aceitar as consequências." James assentiu com firmeza. Ele sabia que essa escolha poderia mudar sua vida, mas não podia voltar atrás agora. Ela fechou os olhos e murmurou palavras inaudíveis, colocando delicadamente as ervas na mão de Ethan enquanto ele dormia no hospital. James sentiu uma energia estranha percorrendo o quarto, um calor suave porém poderoso que parecia preencher o ar. Após alguns instantes, Ethan abriu os olhos, mais alerta do que nunca, a respiração calma e o rosto radiante de vida. James ficou surpreso, mas também compreendeu que todo milagre vinha com um aviso implícito. O curandeiro não estava brincando com a vida. Cada ação tinha um alcance e uma consequência, e ele precisava aprender a respeitar essas regras se quisesse continuar a se beneficiar desse domingo. Ao sair do hospital, James sentiu um novo peso sobre seus ombros. Ele não tinha mais apenas a chance de salvar seu filho. Agora ele detinha um poder que poderia mudar vidas, mas somente se agisse com cautela e sabedoria. Nas semanas seguintes, James Whittaker observou atentamente os efeitos das intervenções do curandeiro. Cada milagre parecia frágil, quase precário, como uma rajada de vento capaz de destruir tudo. Ele logo percebeu que esse poder não era ilimitado e que cada ato tinha um custo invisível. Certa noite, quando a encontrou no beco, James fez a pergunta que o atormentava: "Se o seu poder pode salvar vidas, por que não curar a todos?" A mulher balançou a cabeça levemente, com uma mistura de tristeza e seriedade nos olhos. "E porque tudo que vive segue um equilíbrio natural. Cada intervenção deve ser ponderada. Agir em excesso desequilibra o mundo. Salvar uma vida aqui pode levar a uma perda em outro lugar. Você entende o que isso significa?" James sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele acabará de perceber que suas ações não eram isentas de consequências. Seu desejo de fazer o bem poderia, involuntariamente, causar danos. A ideia de que ele poderia ser responsável por um desastre, apesar de suas intenções puras, o encheu de pavor. Apesar disso, ele estava determinado. Propôs um teste mais difícil: ajudar alguém próximo a Ethan, outra criança doente cuja família não tinha condições de pagar o tratamento. O curandeiro hesitou, mas finalmente concordou. Naquela noite, ela realizou seu ritual com intensa concentração, usando ervas e gestos precisos. James observou cada movimento, impressionado com a disciplina e o domínio que ela demonstrava. No final, a criança doente apresentou sinais surpreendentes de recuperação. A família se alegrou imensamente, mas James não pôde deixar de notar uma sombra nos olhos da curandeira, como um aviso silencioso. Ele então compreendeu que esse poder não era simplesmente um dom para ser usado à vontade. Cada milagre exigia reflexão, cautela e respeito. E em algum lugar do mundo, o equilíbrio aguardava, pronto para reagir caso certos limites fossem ultrapassados. James sentia uma responsabilidade maior do que nunca. Seu papel não era mais apenas o de um pai amoroso, mas também o de guardião de um segredo frágil, capaz de mudar vidas, ou destruí-las involuntariamente. James Whittaker nunca havia sentido um peso tão grande sobre os ombros. Cada decisão relacionada à curandeira e seus milagres o atormentava dia e noite. Ele entendia que cada vida salva poderia causar desequilíbrios invisíveis no mundo ao seu redor. Mas naquela noite, um dilema ainda mais perturbador se apresentou. Um telefonema chegou ao seu escritório. A voz do outro lado da linha era desesperada. Um menino gravemente doente, filho de um amigo próximo, tinha apenas algumas horas de vida. Os médicos já haviam perdido toda a esperança. James sentiu o coração afundar. Ele sabia quem era a única pessoa capaz de mudar o destino daquela criança.
Mas também sabia que usar seu poder poderia causar consequências imprevistas. Ele correu para o beco, ofegante. A curandeira já o esperava imóvel, como se soubesse exatamente por que ele tinha vindo. É urgente. Este é James. Uma criança vai morrer. Você precisa ajudá-la. A mulher olhou para ele por um longo tempo, depois suspirou. Cada vida que eu salvo tem um preço, James. Este menino vai sobreviver, mas outra coisa pode sofrer. Você está preparado para aceitar isso? James sentiu seu coração bater mais rápido do que nunca. Ele sabia que não podia recusar. Assentiu com a cabeça, decidido. A curandeira começou seu ritual, ervas e gestos precisos em mãos. Uma energia estranha preencheu o beco, uma mistura de calor e tensão palpável. James podia sentir cada momento, cada respiração, como se estivesse suspenso entre dois mundos. Então, lentamente a tensão se dissipou. No dia seguinte, a criança estava acordada, respirando normalmente com um sorriso de volta. Mas assim que James saiu do quarto, sentiu um crescente mal-estar no peito. O curandeiro o havia avisado. O preço a pagar seria alto, e ele precisava estar preparado para aceitá-lo. James então compreendeu que esse poder não era apenas um milagre, mas uma grande responsabilidade. Cada ação, cada intervenção, cada vida salva poderia desencadear consequências inesperadas. E em algum lugar, nas sombras, essas consequências já o aguardavam. James Whittaker não podia mais ignorar o peso dos avisos do curandeiro. Desde o último milagre, sentia uma tensão latente no ar, uma presença invisível que parecia observar cada passo seu. A cidade, normalmente calma, parecia vibrar com uma energia estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. Poucos dias depois de salvar o filho de seu amigo, eventos incomuns começaram a ocorrer. Pequenos acidentes se sucediam, objetos desapareciam inexplicavelmente e algumas pessoas ao seu redor adoeciam sem motivo aparente. James sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Esse era o preço dos milagres, a consequência que ela havia previsto. Ele voltou a consultar a curandeira, determinado a compreender a extensão do desequilíbrio. Ela o esperava, imóvel no beco com um olhar sombrio. Veja bem, James. Cada vida salva altera alguma outra coisa. O equilíbrio nunca é quebrado sem uma reação. Milagres não vêm sem um preço. James sentia uma mistura de medo e culpa. Ele havia agido por amor e pelo desejo de ajudar, mas cada decisão tinha um impacto que ele não podia controlar. Existe alguma maneira de evitar essas consequências? Ele perguntou com a voz tensa. A mulher balançou a cabeça negativamente. Você pode atenuar os efeitos, mas nunca eliminá-los completamente. Toda intervenção exige reflexão, sabedoria e, acima de tudo, moderação. Se você perder o controle de suas escolhas, o preço poderá ser muito mais alto do que você imagina. James então compreendeu que sua missão não se tratava apenas de salvar vidas, mas de navegar por um delicado equilíbrio entre o bem e o mal. Cada milagre vinha acompanhado de um fardo invisível, e cada decisão poderia desencadear uma série de eventos cuja extensão total ele jamais perceberia. Naquela noite, ele voltou para casa com o coração pesado, consciente de que seu papel havia mudado para sempre. Ele não era mais apenas um pai amoroso ou um homem curioso, mas um guardião de um poder cujos limites e perigos superavam tudo o que ele jamais imaginara. A tensão pesava sobre James Whittaker. Cada momento, cada respiração, o lembrava do custo invisível dos milagres. Eventos imprevistos se multiplicavam. Doenças misteriosas, acidentes repentinos, tensões ao seu redor. Tudo parecia estar conectado às ações do curandeiro, e ele começava a entender que não podia mais agir impulsivamente. Certa noite surgiu um novo dilema. Uma epidemia local ameaçava várias crianças no hospital, e a equipe médica estava impotente. Os pais estavam desesperados, com lágrimas escorrendo pelo rosto. James sentia uma pressão insuportável. Sabia que o curandeiro poderia salvá-los, mas a que custo? Todas as intervenções anteriores haviam tido consequências imprevisíveis. Ele correu em direção ao beco, onde a mulher o esperava com um rosto sério. Eles estão contando com você, disse ela calmamente. Mas cada vida salva aqui terá um impacto em outro lugar. Você está preparado para arcar com esse fardo? James respirou fundo. Seu olhar se fixou no céu estrelado, e ele sentiu o peso da responsabilidade sobre si como nunca antes. Seu amor pela vida, por seu filho e por todos aqueles que ele poderia ajudar, entrava em conflito com o medo das consequências. Eu tenho que fazer isso. Ele murmurou por fim. Mesmo que o preço seja alto. O curandeiro assentiu com a cabeça e começou o ritual. As ervas e os movimentos precisos produziram uma energia intensa que fez o ar ao redor deles vibrar.
James sentiu uma força misteriosa circulando, como se a própria vida estivesse reagindo a cada movimento. No dia seguinte, as crianças estavam milagrosamente curadas. Gritos de alegria e lágrimas de gratidão ecoaram pelo hospital. Mas James sentia uma sombra persistente em sua mente. O curandeiro olhou para ele silencioso, porém firme. Você escolheu o imóvel, mas o preço sempre chega. Prepare-se para encará-lo. James então compreendeu que sua jornada não havia terminado. Milagres tinham um preço, e agora ele precisava aprender a conviver com as consequências. A navegar em um mundo onde cada decisão poderia mudar a vida de inúmeras pessoas. Seu papel se tornará mais complexo do que nunca, e o verdadeiro teste de sua sabedoria e força estava apenas começando. James Whittaker sentia o peso de cada decisão sobre seus ombros. Os milagres realizados pelo curandeiro haviam salvado vidas, mas também causado perturbações invisíveis no mundo ao seu redor. Cada sorriso recuperado carregava consigo uma sombra, e ele sabia que o momento da verdade finalmente havia chegado. Certa noite, a curandeira o convidou para o beco pela última vez. O ar estava carregado de uma energia estranha, como se o próprio universo estivesse prendendo a respiração. Ela o olhou com calma e intensidade e disse: Você entende que todo poder tem um preço. É hora de encarar as consequências de suas escolhas. Você está pronto? James assentiu com a cabeça, sabendo que fugir ou ignorar as consequências não mudaria nada. Ele precisava encarar o que suas decisões haviam desencadeado. Gradualmente, perturbações começaram a se manifestar diante dele. Situações inesperadas surgiram, quase acidentes, relacionamentos rompidos, provações que pareciam testar sua capacidade de permanecer justo e equilibrado. Cada evento era uma lição, um lembrete de que o dom do curador não era uma ferramenta para ser usada à vontade, mas uma responsabilidade a ser assumida com humildade e sabedoria. James então compreendeu que o verdadeiro milagre não era apenas a cura física, mas a consciência. A vida e seu delicado equilíbrio eram frágeis, e cada ação poderia ter profundas repercussões. Não havia solução perfeita, apenas escolhas ponderadas e um coração determinado a fazer o bem apesar de tudo. O curandeiro colocou a mão no ombro dele e sussurrou: Você aprendeu o que poucos entendem. O poder de mudar vidas exige coragem, paciência e discernimento. Lembre-se sempre de que a fé e o amor são as verdadeiras forças motrizes por trás de cada milagre. James sentiu uma estranha paz o envolver. Ele sabia que os desafios continuariam, mas havia aprendido a navegar por este mundo complexo com sabedoria. Milagres tinham um preço, mas seu valor residia no impacto que podiam causar quando usados com respeito e responsabilidade. Naquela noite, a caminho de casa, James observou Ethan dormindo tranquilamente. Ele compreendeu que a própria vida era o maior milagre, frágil e preciosa, e que cada decisão, cada gesto, poderia contribuir para preservá-la. E quando o beco voltou à sua calma, o curandeiro desapareceu nas sombras, deixando para trás a certeza de que o impossível nunca esteve a mais de um passo da confiança e do amor.